Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Abrir aquela caixa preta do computador para entender o que faz tudo funcionar de verdade. A famosa Unidade Central de Processamento, a CPU. Sabe aquela história de que a CPU é o cérebro do computador? Pois é, todo mundo fala isso. Mas, se a gente parar para pensar, é uma simplificação, né? O que realmente acontece ali dentro, naqueles bilionésimos de segundo? O que transforma um simples clique do mouse numa ação ali na tela? É essa dança, essa coreografia microscópica que a gente vai entender agora. Bom, e o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa pelo básico, claro, depois vamos seguir o rastro de uma única instrução, quase como um detetive mesmo. A gente vai conhecer a equipe que trabalha lá dentro, ver como eles se comunicam e, no final, vamos descobrir o que de fato faz uma CPU ser poderosa. Então vamos lá. Para começar do começo, né? O que é, afinal, uma CPU? E qual é o papel fundamental dela em, basicamente, qualquer aparelho eletrônico hoje em dia? Olha, a definição mais direta é essa. A CPU é quem põe a mão na massa, é a executora. Sem ela, o computador não passa de um monte de peças paradas, sem vida. É a CPU que dá vida ao software, lendo e executando cada coisinha que ele manda. E a essência do trabalho dela está toda aqui. É um ciclo que não para nunca. Buscar uma tarefa, decifrar o que essa tarefa pede e, finalmente, executar. É um mantra de 3 passos. E o mais impressionante, isso acontece milhões, às vezes bilhões de vezes, por segundo. Ok, agora a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos seguir uma única instrução nessa jornada dela que é rapidíssima, passando por dentro do processador. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Então, esse é o fluxo básico de trabalho dela. Primeiro passo, buscar. A CPU vai lá na memória e pega a próxima tarefa da fila. Segundo passo, decodificar. Ela olha para essa tarefa e tenta entender o que é para fazer. É como se ela se perguntasse, isso aqui é uma conta demais? É para mover um dado de lugar? E aí, o terceiro passo, executar. Ela vai lá e faz o que foi pedido. E o detalhe é, mal acabou uma, já está começando o ciclo de novo, buscando a próxima. Não para um segundo. É importante entender que a CPU não é uma coisa só, um bloco único. Pensa nela mais como uma equipe de especialistas, sabe? Cada um com sua função, trabalhando numa sincronia absurda. Vamos conhecer quem são as estrelas desse time. Para começar, temos a unidade de controle, a UC. Ela é tipo a gerente do projeto, a maestrina da orquestra. Ela mesma não faz as contas, mas é ela que distribui as tarefas. Ela garante que cada componente receba a instrução certa, na hora exata, na ordem correta. É quem organiza a bagunça toda. Tem uma analogia ótima para ela. Pensa numa calculadora. A UC não é a parte que faz a conta, mas sim a pessoa que aperta os botões, que digita os números e as operações, garantindo que o resultado faça sentido no final. Beleza, se a UCE é a gerente, a ULA é o cérebro matemático da operação, a unidade lógica e aritmética. É aqui que a mágica dos números acontece. Precisa somar 2 números? É com a ULA. Precisa comparar 2 coisas para ver qual é a maior? ULA de novo. É o coração do processamento. Mas, para fazer essas contas, a ULA precisa dos números em algum lugar, certo? E é aí que entram os registradores. Pensa nos registradores como uma bancada de trabalho, bem ali do lado da aula. São memórias minúsculas e absurdamente rápidas, que guardam só os dados que estão sendo usados naquele exato momento. A velocidade deles é fundamental para tudo fluir rápido. Certo, então a gente já tem a equipe. Mas como é que eles conversam entre si e com o resto do computador? Bom, eles usam um sistema de estradas digitais. E o legal é que não é uma estrada só, são 3 tipos diferentes. Pensa assim, o barramento de dados é o caminhão que leva a carga, ou seja, os dados em si. O barramento de endereços é tipo o Waze ou o GPS. Ele diz o endereço de onde os dados saem e para onde eles têm que ir. E o barramento de controle? Esse aí são os semáforos e as placas de trânsito, controlando o fluxo todo, garantindo que ninguém bata. Beleza, agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, a pergunta é, o que faz um processador ser rápido e outro ser lento? E a resposta? Bom, não é uma coisa só. 2 dos fatores mais conhecidos são a velocidade do clock e a memória cache. O clock é como se fosse o ritmo, a batida do coração da CPU.
Cada batida é um ciclo. Então, quando a gente fala em gigahertz, estamos falando de bilhões de batidas por segundo. É a velocidade do ritmo de trabalho. E o cache? O cache é genial. Imagina que cozinhar é processar dados. A memória RAM é o supermercado longe. O cache é uma pequena geladeira ali do seu lado, com tudo que se usa mais. É muito mais rápido pegar as coisas dali do que ir no supermercado toda hora, né? A lógica é a mesma. Mas não é só a velocidade não, a potência também depende da filosofia por trás do design. Basicamente, existem duas grandes escolas de pensamento. De um lado tem o RISC, que é focado em dar muitas ordens bem simples e rápidas. Do outro lado tem o CISC, que prefere dar poucas ordens, mas cada uma delas é uma tarefa super complexa. E essa diferença de abordagem muda tudo na prática. Os processadores RISC são obcecados por velocidade, então eles tentam fazer o máximo de operações possível dentro dos seus registradores, que são super rápidos. Já os processadores CISC são mais flexíveis, eles foram feitos para conversar mais com a memória principal, o que permite que eles executem tarefas mais cabeludas de uma só vez. E por que isso importa para a gente? Simples. A arquitetura RISC, por ser mais simples e gastar menos energia, é perfeita para celulares. É por causa dela que a bateria dura mais. Já a arquitetura CISC, essa é a força bruta por trás dos computadores de mesa e servidores. É ela que permite rodar aquele jogo pesadíssimo ou um programa de edição de vídeo, mesmo que para isso precise de mais energia e de uma boa ventoinha para não superaquecer. Então, no fim das contas, a lição é a seguinte: não dá para olhar um número só e dizer esse processador é o melhor. A potência de uma CPU é um equilíbrio, uma combinação delicada entre a velocidade do clock, o tamanho e a inteligência do cache e a filosofia de design por trás de tudo isso. É o conjunto da obra que importa. Isso tudo nos leva a pensar no futuro, né? A gente está sempre forçando os limites do que é possível, da física mesmo, os componentes ficam cada vez menores, mais rápidos, mais inteligentes. Então, o que será que vem por aí? Como essa dança microscópica vai evoluir? Uma coisa é certa, essa jornada está só começando.